Hoje faz 4 dias que o ano começou e esse é o momento em que a empolgação baixa e a realidade aparece. E é exatamente aí que existe uma chance real de fazer algo diferente. Não porque você fez tudo errado antes, mas porque agora você começa a enxergar com mais clareza. A maioria das pessoas atravessa os anos como quem atravessa uma rua olhando o celular, distraída, apressada, sem perceber o caminho. Por isso, não encare 2026 como um recomeço qualquer. Atravesse esse ano olhando para a própria vida. Velhos hábitos são difíceis de abandonar, e quando não existe direção clara, eles sempre vencem. É exatamente por isso que, neste vídeo, eu quero conversar com você sobre fazer diferente. Não no discurso, mas na prática. Não é sobre se cobrar mais, é sobre aprender a viver melhor. Práticas simples, possíveis de aplicar, que devolvem presença, firmeza e clareza no dia a dia. São escolhas pequenas, quase invisíveis, mas que fazem o ano terminar de um jeito diferente. 2026 pode ser um ano vivido de verdade, com mais tranquilidade, mais foco, mais respeito por você mesmo. Não porque existe uma promessa certa de que tudo vai dar certo, mas porque você vai saber lidar melhor com o que vier. Cada prática que você vai conhecer aqui não muda apenas o seu ano, muda quem você se torna enquanto o ano acontece. Você para de reagir tanto. Começa a escolher mais. Sente mais equilíbrio, mais controle, mais sentido no que faz. Então não aceite passar mais tempo sobrevivendo do que vivendo. Retome o controle da sua vida, um dia de cada vez, a partir de agora. Hábito 1. Escreva. Se a sua mente vive cheia, confusa, acelerada, existe uma coisa simples que você pode fazer para colocar ordem. Escrever. Não para virar escritor, não para fazer bonito, mas para agir com mais clareza. Marco Aurélio fazia isso todos os dias. Não importava se estava cansado, pressionado ou no meio do caos. Ele escrevia para alinhar a própria mente antes de enfrentar o mundo. Era como afiar a lâmina antes de entrar na batalha. A maioria das pessoas tenta resolver tudo dentro da própria cabeça. O problema é que a mente cheia funciona como um quarto escuro. Você tropeça nas mesmas coisas porque não enxerga direito. Escrever acende a luz. O que estava misturado se separa. O que parecia gigante diminui. O que era impulso vira escolha. Quando você escreve, algo muda na hora. A ansiedade baixa, seu corpo relaxa, a reação automática perde força. É como tirar peso de uma mochila que você nem percebeu que estava carregando. Você começa a pensar melhor porque para de correr atrás dos próprios pensamentos. E não complique. Um caderno simples resolve. Algumas linhas já funcionam. Escreva o que te incomodou no dia, o que te tirou do eixo, onde você perdeu o controle ou o que poderia ter feito melhor. A página vira um lugar seguro para descarregar o excesso antes que ele exploda em atitude errada. Os estoicos sabiam disso. Eles entendiam que uma mente não organizada vive no modo reação. Quando você escreve, você cria um intervalo entre o estímulo e a resposta. E nesse pequeno espaço nasce o autocontrole. Não é mágica, é método. Quem escreve com frequência começa a se conhecer melhor. Percebe padrões, identifica gatilhos, aprende com os próprios erros. E isso gera algo poderoso, confiança, porque você deixa de ser refém do impulso e passa a agir com intenção. E como disse Anne Frank, o papel é mais paciente que as pessoas. Nem sempre você vai ter alguém que te escute de verdade, que tenha tempo, disposição ou maturidade para compreender tudo o que você sente. Muitas vezes, quando você tenta explicar, é interrompido, criticado ou mal interpretado. No papel, isso não acontece. Quando você escreve, não precisa se defender, não precisa convencer, não precisa organizar tudo para parecer forte. Você pode ser honesto, pode ser confuso, pode ser incompleto.
E é justamente aí que a clareza começa a surgir. Se você quer começar 2026 diferente, comece simples. Separe 5 minutos por dia. Não espere vontade, não espere silêncio perfeito. Escreva mesmo sem inspiração, porque clareza vem depois da ação, não antes. E aqui vai o compromisso prático. Se esse hábito fez sentido para você, escreva nos comentários: eu escrevo todos os dias. Não como promessa, mas como método para pensar melhor e agir com mais clareza. Hábito 2. Acorde cedo. Eu sei, você está cansado. Tem muita coisa acontecendo. Dormir 5 minutos a mais é confortável. Mas existe um hábito simples que muda completamente a forma como você entra no dia. Acordar cedo, não para sofrer, para assumir o controle. Marco Aurélio falava sobre isso com clareza. Ele dizia que, ao amanhecer, quando a vontade de ficar na cama aparece, você precisa se lembrar de algo básico. Você não nasceu para se esconder sob as cobertas, nasceu para agir. É a diferença entre começar o dia reagindo ou começar o dia decidindo. A maioria das pessoas acorda atrasada. Já levanta correndo no celular, assistindo status aleatórios para acordar, resolvendo o problema dos outros, entrando no dia com a mente bagunçada. É como começar uma corrida já tropeçando. Acordar cedo muda isso. Você ganha espaço, ganha silêncio, ganha tempo para você antes que o mundo comece a puxar. Existe algo especial nas primeiras horas da manhã. Tudo ainda está quieto, as demandas ainda não chegaram, as notificações ainda não dominaram sua atenção. É o único momento do dia em que a vida ainda não te pediu nada, e é exatamente aí que você deve se levantar. Acordar cedo não é sobre produtividade tóxica, é sobre intenção. É mandar uma mensagem clara para si mesmo. Eu não vivo no modo automático. Eu não começo o dia apagando incêndio. Eu começo o dia escolhendo. Se você tem dificuldade para acordar cedo, o problema não é força de vontade, é rotina. Dormir melhor faz parte da disciplina. Ir para a cama no horário certo também é autocontrole. Não dá para exigir foco de manhã, vivendo no caos à noite. E isso não significa fazer tudo, significa fazer o essencial. Um pouco de silêncio, um pouco de movimento. Alguns minutos de leitura ou escrita. É como alinhar o volante antes de pegar a estrada. Quando você acorda cedo, você começa o dia com calma. E quem começa com calma, decide melhor. Reage menos, se perde menos. Não porque o dia ficou fácil, mas porque você entrou nele preparado. Se você quer mudar sua vida em 2026, não comece tentando mudar tudo. Comece mudando a forma como você entra em cada dia. Levante-se um pouco antes. Crie esse espaço. Proteja esse horário. Porque quem domina amanhã começa a dominar a própria rotina. E aqui vai o compromisso prático. Se esse hábito fez sentido para você, escreva nos comentários: eu começo o dia com intenção. Não como frase bonita, mas como lembrete diário de que sua vida não começa quando o mundo te chama, começa quando você decide se levantar. Hábito 3. Faça coisas difíceis. Se algo é difícil, normalmente é exatamente por isso que vale a pena. A maioria das pessoas foge do desconforto o tempo todo. E depois se pergunta por que não cresce, não amadurece, não ganha força interior. Os estoicos sabiam disso. Eles não tratavam o corpo com conforto excessivo. Tratavam com rigor consciente. Sêneca dizia que o corpo precisa ser treinado para não se tornar desobediente à mente. Quando o corpo manda, a mente obedece. Quando a mente manda, a vida anda. Fazer coisas difíceis é treino. Treino emocional, treino mental, treino de caráter. Não é sobre sofrimento gratuito, é sobre resistência. É como fortalecer um músculo. Se não houver carga, não há crescimento. Acordar mais cedo do que gostaria. Cumprir o combinado mesmo sem vontade.
Fazer o que precisa ser feito quando ninguém está olhando. Enfrentar tarefas que você costuma adiar. Essas pequenas dificuldades constroem algo grande, confiança em si mesmo. Quando você se prova toda vez que consegue fazer o que é difícil, algo muda por dentro. Você para de duvidar tanto, para de se sabotar, para de fugir, e você passa a se enxergar como alguém confiável. E não precisa começar com algo fora da realidade. Comece escolhendo desconfortos voluntários. Beber mais água hoje, um treino quando o corpo pede descanso, uma conversa difícil que você vem evitando, um compromisso mantido, mesmo sem motivação. Cada escolha difícil é um voto a favor da pessoa que você está se tornando. Os estoicos buscavam desafios porque sabiam que uma vida fácil demais enfraquece o espírito. Uma vida sem resistência gera impulsividade, preguiça e fuga. Já uma vida com desafios conscientes gera firmeza. Você não cresce quando tudo está confortável. Você cresce quando se sustenta no desconforto. E aqui está o ponto central. Fazer coisas difíceis hoje torna a vida mais leve amanhã. Porque você se torna mais capaz, mais firme, mais preparado. Os problemas não somem, mas você passa a lidar melhor com eles. Pense comigo, aquela decepção que doeu não te ensinou a analisar melhor o caráter das pessoas antes de confiar cegamente? Aquela fase financeira apertada não te obrigou a organizar melhor seus gastos, a parar de viver no improviso? Aquele período em que você teve que aguentar sozinho não te mostrou que você é mais forte do que imaginava? O peso estava lá, mas foi a fase difícil que te deixou mais forte para carregá-lo. É por isso que fugir do difícil não te protege, te enfraquece. O crescimento nunca vem do conforto, vem da escolha consciente de enfrentar. Então, escolha algo difícil para fazer, algo que exija disciplina, algo que te tire do automático. Algo que te obrigue a agir como adulto, não como refém do impulso. Não para se punir, mas para se fortalecer. Hoje decida e repita para si mesmo: eu faço o que precisa ser feito. Mas não deixe isso apenas como uma declaração em um momento de empolgação. Transforme em ação diária. Porque quem foge do difícil vive travado, e quem enfrenta o difícil constrói uma vida que aguenta o peso da realidade. Hábito 4. Faça um pouco todos os dias. Ninguém muda de vida de forma mágica ou imediata. Você não se torna outra pessoa só porque virou o ano, só porque fez uma promessa ou sentiu um pico de adrenalina. Mudança real dá trabalho, leva tempo. Epifanias são superestimadas. Transformações verdadeiras são raras e, quando acontecem, quase sempre são silenciosas e graduais. Os estoicos entendiam isso com muita clareza. Zenão, fundador do estoicismo, dizia: o bem-estar se conquista aos poucos, mas não é pouca coisa. Crescer não é dar um salto, é dar passos. Pequenos, repetidos, constantes. A maioria das pessoas erra porque quer fazer tudo de uma vez. Quer mudar o corpo, a mente, a conta bancária, os relacionamentos, a rotina e a vida inteira em poucos dias. Começa empolgada, exige demais de si, se cansa rápido e desiste. Não porque é incapaz, mas porque tentou crescer rápido demais. Pense em uma árvore. Por maior que ela seja hoje, tudo começou com uma semente. Você pode plantar, regar, cuidar, até desejar que ela alcance o céu, mas não existe atalho. Existe tempo. Se você tentar puxá-la para crescer mais rápido, ela quebra. O progresso funciona de outro jeito. Ele acontece quando você aparece todos os dias, quando faz um pouco mesmo sem vontade, quando melhora um detalhe hoje e outro amanhã. É como empurrar um objeto pesado. No começo quase não se move, mas depois que ganha embalo, fica muito mais fácil continuar. Fazer um pouco todos os dias cria algo poderoso, consistência. Você não precisa fazer perfeito, não precisa ser o melhor, você precisa fazer, sentar, começar, executar.
Mesmo que seja pouco, mesmo que seja imperfeito, a repetição vale mais do que a intensidade. Sêneca falava sobre isso em suas cartas. Ele dizia que todos os dias deveríamos adquirir algo que nos fortalecesse contra a pobreza, contra o medo, contra o infortúnio. Por exemplo, quando você aprende a dizer não a uma promoção, um cupom de desconto, mesmo tendo vontade de gastar, você está treinando resistência à pobreza. Porque a pobreza não começa quando o dinheiro acaba, começa quando você perde o controle sobre ele. Quando você aprende a se segurar hoje, você deixa de depender da sorte amanhã. Quando você sente medo por dentro e mesmo assim segue em frente, você está treinando resistência ao medo. Porque o medo só manda enquanto você obedece. Toda vez que você age apesar dele, ele perde um pouco da força que tinha sobre você. E quando algo sai errado e, em vez de reclamar, se desesperar ou se vitimizar, você se reorganiza e segue. Você está treinando resistência ao infortúnio. Porque os problemas não quebram quem cai, quebram quem não sabe se levantar. Aprender a se recompor rápido muda tudo. Uma ideia, um aprendizado, um ajuste de postura, algo pequeno, mas consciente, uma coisa por dia. Agora pense comigo, se você aprendesse uma única coisa útil por dia, onde estaria em 12 meses, em 365 dias? E se mantivesse esse ritmo por anos? O que parece pequeno hoje se acumula de forma absurda com o tempo. Uma melhora diária se apoia na outra. Um hábito sustenta o próximo. Não precisa ser grande. Pode ser uma página lida. Um treino curto, uma tarefa feita sem procrastinar, um erro corrigido, um limite respeitado, uma respiração longa antes de responder com agressividade. Mesmo uma melhoria por mês já mudaria muita coisa. Mas quando você faz um pouco todos os dias, o efeito se multiplica. Grandes coisas quase sempre nascem de começos humildes. Um livro, um negócio, um corpo forte, uma mente estável. Nada disso surge do nada. Surge de presença, constância e paciência. Lento e constante não é fraqueza, é estratégia. Então adote essa regra simples. Pare de buscar grandes viradas. Comece a aparecer todos os dias. Faça um pouco, melhore um pouco, avance um pouco. Porque no fim, não é o dia isolado que muda sua vida. É o acúmulo silencioso das pequenas escolhas feitas com disciplina. E aqui vai o compromisso prático. Se esse hábito fez sentido para você, escreva nos comentários. Um pouco todos os dias. Não para os dias perfeitos, mas para os dias normais, quando nada ajuda. Porque é assim que se constrói algo de verdade. Quem respeita o processo constrói resultados que duram. Hábito 5. Tranquilidade não tem preço. Existe algo que muita gente só percebe tarde demais. Tranquilidade não é luxo, é base. Sem ela, nenhuma conquista sustenta. Você pode ganhar mais dinheiro, crescer profissionalmente, ser reconhecido, mas se a mente vive agitada, irritada, em alerta constante, tudo vira peso. É como correr com uma pedra dentro do sapato. Você até anda, mas nunca em paz. Os estoicos entendiam isso com clareza. Para eles, tranquilidade não era ausência de problemas, era domínio interior. Epicteto ensinava que o verdadeiro dano não vem do que acontece fora, mas de como você reage por dentro. Quando você perde a tranquilidade, você entrega o volante da sua vida a qualquer situação externa. Pense na rotina que vivemos hoje. Notificações o tempo todo, pressa para tudo. Discussões desnecessárias, comparações constantes, opiniões alheias entrando na sua mente sem pedir licença. Aos poucos, isso vai corroendo sua calma. Não de uma vez, mas em pequenas doses diárias. É como um vazamento lento. Quando você percebe, já está inundado e exausto. Tranquilidade não nasce do acaso. Ela é construída e muitas vezes protegida com decisões difíceis. Dizer não.
Sair de ambientes que drenam sua energia. Limitar o tempo e o acesso à sua vida de quem só te suga. Parar de discutir tudo. Escolher o silêncio quando o ego pede resposta, porque a verdade é que nem toda batalha merece sua energia. E nem toda opinião merece sua atenção. E quando sua consciência entende isso, o silêncio se torna sua melhor resposta. Musônio Rufo, um dos grandes mestres estoicos, dizia que uma vida boa exige simplicidade de hábitos e firmeza de caráter. Quanto mais excessos, mais ruído. Quanto mais ruído, menos paz. A mente tranquila nasce quando você para de viver reagindo e começa a viver escolhendo. Veja exemplos simples. Você não precisa responder mensagens na hora. Não precisa provar que está certo em toda conversa. Não precisa carregar problemas que não são seus. Não precisa transformar tudo em urgência. Tranquilidade começa quando você para de tratar tudo como se fosse uma emergência. Quando você protege sua calma, suas decisões melhoram. Você fala menos, mas fala melhor. Reage menos, mas age com mais precisão. Trabalha com mais foco. Se relaciona com mais clareza. A tranquilidade afia o julgamento, enquanto a pressa o sabota. Isso não significa fugir da realidade. Significa encará-la com postura. O estoico não é alguém frio, é alguém estável. Alguém que sente, mas não é arrastado. Alguém que atravessa dias difíceis sem perder o eixo. É como um barco bem ancorado. O mar pode se agitar, mas ele não vira. E aqui está um ponto importante. Tranquilidade cobra preço antes de gerar valor. Às vezes você vai parecer distante. Outras vezes vai desagradar. Vai deixar de participar de certos jogos sociais. Vai abrir mão de estímulos. Mas o custo de perder a paz é sempre maior do que o desconforto de protegê-la. Se você quer crescer em 2026, trate sua tranquilidade como patrimônio. Cuide do que entra na sua mente, do que você consome, das conversas que mantém, do ritmo que impõe a si mesmo. Menos ruído, mais critério, menos reação, mais presença. E aqui vai o exercício prático. Observe ao longo do dia o que rouba sua tranquilidade. Pessoas, hábitos, horários, postagens, excessos. Depois, faça um ajuste pequeno, mas consciente. Porque tranquilidade não nasce de grandes mudanças, nasce de escolhas repetidas. Grave essa frase. Eu protejo minha tranquilidade. Leia, repita todos os dias. Deixe que ela se torne seu mantra diário. Porque tudo na vida melhora quando a mente está em paz, e nada compensa viver em guerra consigo mesmo. Hábito 6. Gentileza gera gentileza. Existe uma força silenciosa que muita gente subestima: a gentileza. Não como fraqueza, não como submissão, mas como postura consciente. Num mundo acelerado, irritado e defensivo, ser gentil é uma escolha ativa. É como baixar o tom da sala inteira sem levantar a voz. Os estoicos entendiam isso muito bem. Marco Aurélio lembrava que o ser humano nasceu para cooperar, não para viver em guerra constante. Quando você age com gentileza, você não está tentando agradar, está escolhendo não espalhar mais tensão do que já existe. Observe a maioria das relações hoje. Uma resposta atravessada gera outra pior. Um olhar duro cria resistência. Uma palavra mal colocada fecha portas que poderiam permanecer abertas. A grosseria se multiplica rápido, mas a gentileza também. Gentileza não é concordar com tudo. Não é aceitar desrespeito. É saber se posicionar sem humilhar. É dizer não sem ferir. É corrigir sem esmagar. É firmeza com humanidade. Sêneca dizia que nada é mais poderoso do que uma mente calma, aliada a um coração justo. Quando você escolhe a gentileza, você preserva sua tranquilidade e, ao mesmo tempo, influencia o ambiente ao redor. Conversas ficam menos defensivas. Conflitos diminuem de intensidade. Relações ganham espaço para amadurecer. Pense em algo comum.
Você chega para resolver algo simples e é atendido com impaciência. A pessoa responde mal, seca, como se estivesse esperando uma reclamação. Ou é um colega nervoso que erra e já se arma, esperando crítica. Normalmente, a reação é responder no mesmo tom, ser sarcástico e aumentar a tensão. Mas quando você escolhe responder com calma e respeito, algo muda na hora. O clima baixa. A outra pessoa se desarma e o problema para de crescer. É como fogo. Se você joga lenha, ele aumenta. Se você para de alimentar, ele apaga. Gentileza, aqui não é fraqueza, é interromper o incêndio antes que ele se espalhe. Gentileza também é saber ouvir sem preparar a resposta enquanto o outro fala. É não ironizar, não diminuir, não competir o tempo todo. Em vez de vencer discussões, você passa a construir entendimento. E isso economiza algo precioso, energia mental. Quem pratica a gentileza com constância percebe algo importante. A vida fica menos pesada. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você para de criar problemas extras. Você escolhe não transformar cada interação numa batalha. Os estoicos ensinavam que não controlamos o comportamento dos outros, mas controlamos a nossa resposta. A gentileza é uma dessas respostas possíveis. Não é passividade, é domínio. É agir de acordo com quem você decidiu ser, não com o humor do momento. E há outro ponto importante: a gentileza volta. Nem sempre da mesma pessoa, nem na mesma hora, mas volta. Existe uma história simples que explica isso melhor do que qualquer teoria. Um pai caminha com o filho por uma montanha. Em certo momento, o menino grita e a montanha devolve o grito. Então ele xinga, grita com raiva e a montanha responde com o mesmo tom, a mesma agressividade. Assustado, pergunta ao pai por que aquilo acontece. O pai então diz: grite algo diferente. O menino grita uma palavra gentil e a montanha devolve gentileza. O pai explica que aquilo não é mágica nem coincidência, é uma lei natural. O mundo responde ao tom que você usa com ele. É assim também na vida. Quando você espalha agressividade, recebe resistência. Quando age com respeito, cria cooperação. Quando escolhe gentileza, constrói pontes invisíveis. Você não está lidando apenas com pessoas, está lidando com uma lei básica da realidade. Causa e efeito nas relações humanas, aquilo que você emite, retorna. Por isso, os ambientes mudam quando sua postura muda. Caminhos se abrem quando você para de andar armado o tempo todo. É por isso que a gentileza não é um detalhe de caráter, é uma estratégia de vida. Ela define quem permanece ao seu lado, quem coopera, quem respeita, quem escuta, não porque você pediu, mas porque você criou esse espaço. Você colhe ambientes melhores quando planta atitudes melhores, não por ingenuidade, mas por inteligência emocional. Se você quer viver com mais leveza, comece pequeno, mas comece consciente. Trate bem quem não tem obrigação nenhuma de te tratar bem. Seja educado quando seria fácil ser rude. Escolha palavras melhores quando o impulso pede ataque. Cada gesto de gentileza é um freio no caos e um investimento silencioso no seu futuro. E aqui vai o compromisso prático. Se esse hábito fez sentido para você, escreva nos comentários: eu escolho agir com respeito. Escolha isso como um novo posicionamento diante da vida, não como regra moral, mas como estratégia de quem entendeu o jogo. No fim, o mundo não responde à força de quem grita mais alto, responde à firmeza de quem não precisa gritar. E a gentileza é exatamente isso. A tranquilidade de quem está tão seguro de si que não precisa ferir ninguém para se afirmar. Hábito 7. É hora de levar seu tempo a sério. Pare um instante e seja honesto. O ano passado passou rápido, muito rápido. Você fez planos, prometeu mudanças, pensou: ano que vem eu faço diferente, e quando percebeu, acabou. O tempo foi gasto, não volta mais.
Esse é o ponto que quase ninguém encara de frente. O tempo não avisa, não espera. Ele passa enquanto você adia, enquanto você se prepara, enquanto você diz depois. Os antigos sabiam disso. Sêneca era direto. A vida não é algo que perdemos só no fim. Ela se perde todos os dias. Cada dia que termina é um pedaço da vida que não retorna. Os últimos 12 meses já se foram, para sempre. Isso pode soar estranho, pode parecer pesado, mas não é uma reflexão mórbida. É uma prática libertadora. Os estoicos chamavam isso de memento mori. Lembrar-se da morte para aprender a viver melhor. Não para ter medo, mas para acordar. Marco Aurélio dizia: você pode deixar a vida agora mesmo. Que isso determine o que você faz, diz e pensa. Essa frase não é um convite ao desespero, é um convite à responsabilidade. Quando você realmente entende que seu tempo é limitado, você para de desperdiçá-lo com o que não importa. Você começa a perceber quanto tempo gasta em discussões vazias, em tarefas sem sentido, em distrações que não te levam a lugar nenhum. Quantas horas são entregues a preocupações que não mudam nada? Quanto tempo é investido em agradar pessoas, manter aparências, sustentar rotinas que não fazem mais sentido? Lembrar da morte muda isso. Ela te ajuda a dizer não, te ajuda a priorizar. Te obriga a escolher melhor onde colocar sua energia. Quando o tempo fica claro, o supérfluo perde força. As oportunidades continuam surgindo. As distrações continuam chamando. Sempre vai existir algo que parece urgente, algo que parece importante, algo que promete recompensa rápida. Mas quando você se lembra de que seu tempo é finito, fica mais fácil focar no que realmente importa. Fica mais fácil investir no que constrói, não no que apenas ocupa. Sêneca dizia algo simples e duro. Nós protegemos nossa casa, nosso dinheiro, nossos bens, mas somos descuidados com o tempo. Agimos como se ele fosse infinito, e não é. A vida não é curta por natureza, ela se torna curta porque desperdiçamos grande parte dela. Esse hábito serve para isso, para te devolver o senso de urgência certo. Não a pressa ansiosa, mas a clareza madura. A consciência de que adiar demais custa caro, que empurrar a vida para depois é uma aposta arriscada. Lembrar da morte não te paralisa, te coloca em movimento, te lembra de fazer as mudanças necessárias agora, de conversar o que precisa ser conversado, de ajustar o rumo enquanto ainda há tempo, de viver de forma mais intencional, mais presente, mais alinhada com o que realmente importa para você. Então pratique isso. Todos os dias, nem que seja por alguns segundos, lembre-se de que seu tempo é limitado. Use essa lembrança como um filtro. Se isso fosse um dos meus últimos anos, eu ainda gastaria meu tempo assim? Esse hábito encerra o ciclo porque ele dá peso a todos os outros. Quando você entende que o tempo não volta, você escreve com mais honestidade, enfrenta o difícil com mais coragem, organiza melhor sua vida e age com mais consciência. Lembre-se da morte para não desperdiçar a vida, porque o tempo passa de qualquer jeito. A diferença é se você vai apenas deixar ele ir ou se vai usar cada parte dele com intenção. Se isso te ajudou a enxergar as coisas com mais clareza, deixe seu like, se inscreva no canal e comente o que mais fez sentido para você. Esse espaço existe para quem quer crescer com consciência. Obrigado por assistir.